A região do 31 de Março e Jardim Icaraí conta com a nova ponte de concreto sobre o Ribeirão dos Toledos. Mais segurança, mais qualidade de vida para os moradores. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, fazendo o que precisa ser feito. Muito bem, nós estamos de volta. Você está acompanhando Santa Bárbara na TV. Bom, desde segunda-feira, você que nos acompanha diariamente, pode perceber, nós estamos aqui apresentando entrevistas com pessoas ligadas diretamente a projetos conduzidos pela Secretaria Municipal de Educação. Abrimos esta série de entrevistas na última segunda-feira com o secretário da pasta, o professor Herbie Carlini. E hoje você vai conhecer mais sobre o EJA. E nós estamos recebendo aqui a assessora técnica pedagógica e coordenadora deste programa, a Mirka Rodrigues Guzmão de Sordi. Bom dia, Mirka. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Bom dia. Bom, vamos começar esclarecendo ao nosso telespectador, né? De repente, EJA, pode ser que ele ou a telespectadora que nos acompanha tenha ouvido falar, mas não saiba exatamente o que é esse programa. A educação de jovens e adultos, ele é voltado para um grupo de pessoas que a partir dos 15 anos não teve o período, né? Naquele período ele não frequentou a escola, ele não teve oportunidade por ter que trabalhar muito cedo, não concluiu os estudos de primeiro a quarto. Então, hoje nós temos a educação de jovens e adultos, onde ele pode retomar os estudos, né? Seja desde o início da primeira, ou da quarta, ou da terceira, onde ele parou, e dar continuidade aos estudos dele. Então, geralmente é voltado no período da noite, né, para que esse trabalhador possa retomar, né, os estudos na noite. Então, ele é para isso que a gente tem essa formação. Antigamente, Mirka, o governo instituiu um programa de alfabetização chamado Mobral, não é? Isso. É a continuidade daquele programa? Tem alguma relação ou não? Tem uma relação sim, só que com algumas modificações, teve algumas alterações, mas é o mesmo estilo. Para quem conhecia o Mobral, né, lembra muito bem, porque ficou uma coisa muito marcante, né, na população, enfim. Mas ele está bem ligado, é bem aquele estilo, só que com muitas alterações, muitas mudanças que foram ocorrendo, de acordo com como muda a questão da educação, também mudou, a educação de jovens e adultos também, né? E o EJA em particular é conduzido pela Secretaria Municipal de Educação. Secretaria de Educação, exatamente. É ela que está à frente, ela que mantém o curso. É a gestora. Gestora, exatamente. E você está como uma das coordenadoras do programa. Isso, eu sou coordenadora do programa. Tá. O programa ele é realizado onde? Quais os polos aqui em Santa Bárbara? Nós temos 3 polos. Nós temos no Carmelina, na Escola Carmelina, nós temos no Maria Regina e no Antônio da Guimar. Né? São 3 polos divididos na cidade para atender. Isso a gente, embora eles estão nesses polos, mas a gente vai buscar porque hoje o transporte é gratuito, né? Foi fornecido pela própria educação, então ele tem transporte, então a gente vai buscar os alunos nos outros bairros e leva até o polo mais próximo, né? Então, o da Guimar, por exemplo, nós trazemos alunos desde o Cruzeiro do Sul, Pinheirinho, de vários bairros, né? São Francisco, então aqueles bairros que compreendem aquele lugar. A mesma coisa acontece com o Carmelina e a mesma coisa com a Maria Regina, né? Atualmente. E nós temos também vinculado a esses 3 polos, principalmente hoje na Escola Antônio da Guimar, nós temos 2 salas na usina Furlan, que foram destinadas aos funcionários da usina Furlan. São salas de treinamento? Isso, utilizados na sala de treinamento da usina. Então, ele é só voltado realmente para os alunos, para os funcionários e pessoal da colônia. Então, a gente não tem outras pessoas da comunidade, é só daquela comunidade mesmo.
E o interessante que foi, para a gente levar esse projeto à frente, a gente tinha a questão do horário, porque tem a safra e a entre safra, porque são 24 horas que funciona a usina nesse período. Então, nós tivemos que fazer uma adequação ao horário para que eles pudessem estar estudando. Então, eles estudam hoje no período da entre safra, eles estão estudando no período noturno. Praticamente, provavelmente em maio, né, começa no início da safra, então aí eles vão começar a estudar esse grupo no período antes do trabalho. Então, eles vão estar estudando das 10h30 às 13h30. Depois, eles têm uma refeição normal, enfim, e vão para o trabalho. Então, eles já estudam. Então, a gente adequou praticamente todo o nosso trabalho da educação justamente para isso, para poder atender esse grupo. E é um grupo hoje, particularmente, de 50 alunos nós temos. Em relação aos outros, que tamanho é esse grupo? É um grupo grande. É um grupo grande, porque mesmo em outros polos, nós às vezes não conseguimos atingir essa média, né? Então, ele é um grupo grande. Ele é um grupo. E a gente, assim, tem um interesse, inclusive, agora no segundo semestre, porque como a educação de jovens adultos, ele funciona semestralmente, né? Cada etapa, cada termo, ele termina, né? Então, ele tem cada semestre, um termo ele termina. Então, a gente quer ver se no próximo a gente conseguir incluir o pessoal que vem de fora, que vem para o corte de cana, né? Então, a gente tentar... E que se encaixa nesse perfil. Que se encaixa nesse perfil, geralmente. Geralmente é o pessoal que vem do norte, do nordeste, e é um pessoal que a gente sabe que vem mesmo, e sem ter essa questão da educação, né? Então, a gente acaba tendo que é o que a gente quer atingir, né? O máximo da população, mesmo que não fique na nossa cidade, mas pelo menos a gente sabe que vai e volta todos os anos, né? Quanto tempo a pessoa leva para concluir todo o ciclo no EJA? 2 anos. São 2 anos? 2 anos, são 4 semestres. Aí sai com a educação básica? Básica, isso, nível. Fundamental 1, isso. Esses polos que existem em Santa Bárbara hoje, pelo que eu percebo, são suficientes para atender a demanda do município? Hoje são, mas a gente sabe que existe muito mais o pessoal aí, né, mas que não procura. Infelizmente, ele não vem, ele tem uma certa resistência em voltar à escola. Tem uma explicação para isso? Uma acomodação? Uma acomodação, preconceito é um deles. É voltar à escola, né? Então, ele acha que já passou o tempo, que ele não há necessidade. Mas uma coisa muito interessante, muito visível hoje, as empresas têm forçado um pouquinho, né? Exigindo um pouco mais de escolaridade do empregado. Então, a gente percebe que agora eles começaram a retornar novamente à escola. E é muito interessante isso, se as empresas fizessem isso, né, com todos, né? Então, eu acho muito interessante isso. Você tem uma ideia, por exemplo, de se essas pessoas que concluem o EJA, algumas ainda depois prosseguem nos estudos, isso anima, não incentiva para que ela progrida? Com certeza. Eu tenho conhecimento, porque fiquei por 8 anos e meio numa sala de educação de jovens e adultos e pude acompanhar. Eu tenho hoje, que foram alunos meus que passaram por mim, que hoje já cursam a faculdade. Maravilha. Então, e tem o pessoal, porque quando vai terminando o semestre, a gente já vai fazendo o reencaminhamento, o redirecionamento, na verdade, para as escolas do Estado, para o supletivo, né, no caso, para eles darem continuidade. A gente faz esse trabalho já. A gente já direciona esse pessoal, já vai mais próximo da residência, quais as escolas do Estado que tem de 5º ao 8º, que é o Fundamental 2, né? Então, a gente já vai fazendo isso, a gente já caminha o aluno para isso. Porque no primeiro momento, não é? Independente de qualquer outro objetivo, essa pessoa, ela recupera a autoestima, né? Com certeza. E o nosso primeiro trabalho, o primeiro acolhimento que a gente faz justamente é esse. É mostrar para ele que sempre há o tempo de recomeçar, que não pode simplesmente, porque hoje já estou com 30 anos, 40, eu tenho aluna de 82 anos. A idade varia muito? Varia, ela tem uma boa variação. Ele pode se iniciar a partir dos 15, né? E aí não tem mais limite. Mas eu tenho uma variação muito grande, né? Então, eu tenho alunos desde 15 até 82 anos nesse semestre. E já tive alunos até com 86 anos. Que maravilha. Nós já tivemos aluno com... Concluiu? Concluído.
Com todos eles. Que bacana. Olha, hoje nós estamos aqui nessa semana dedicada ao Espaço Educação, dentro do Santa Bárbara na TV, conversando com a Mirka Rodrigues Guzmão de Sordi. Ela é assistente técnica pedagógica e coordenadora do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Mirka, como é a rotina, por exemplo, em sala de aula dos frequentadores do EJA, né? É muito assim, muito tranquilo, né? A gente tenta, que nem eu falo, o primeiro momento é o acolhimento, é levantar a autoestima, mostrar para ele a importância da escolaridade na vida deles. E é muito interessante que muitos chegam para a gente dizendo assim: eu voltei porque eu quero ler a Bíblia, eu voltei porque eu quero utilizar um ônibus sem ter que perguntar para o outro. Cada um tem um objetivo. Tem um objetivo. E aí a dinâmica na sala de aula, ela é diferente, ela não pode ser a mesma que relacionada a uma criança, né? Então os professores também têm esse trabalho, né, voltado totalmente para trabalhar com eles, a didática, a parte pedagógica, enfim, tudo é bem voltado, os temas voltado para adultos, a gente parte do cotidiano deles, trazendo, né, do trabalho dele para a sala de aula, aí o professor reverte isso em conteúdos, né, que são programados. Então, é bem isso, a gente procura, assim, dentro do cotidiano dele, porque senão acaba desmotivando. Se você vem com alguma coisa muito diferente da escoleção daquilo que ele... Então, ele perde um pouco o interesse. Então, a gente tem que estar sempre procurando. E é por isso nós temos reuniões semanais, né? De avaliação. Semanais de avaliação. A gente faz as reuniões toda segunda-feira, esse grupo de professores, nós nos reunimos, nos organizamos para o trabalho da semana, quinzenal, mensal. Então a gente já faz todo um trabalho, né? Que a gente chama de HTPC, que é o trabalho coletivo, e onde a gente está, né, procurando desenvolver quais são os temas, quais são textos, o que a gente vai trabalhar em matemática com ele, mas sempre voltado mais para o adulto. O conteúdo, me parece que ele é bastante maleável, né? Maleável, exatamente. Ele tem que ter essa flexibilidade, porque senão... E depende da realidade do grupo. Da realidade. E assim, mesmo tendo esses 3 polos, a gente vê que a realidade de cada um é bem diferente. Então, o grupo de professores, ele tem que saber, ele tem que conhecer muito bem o grupo com quem ele está trabalhando. E a partir daí é que ele vai desenvolver todo o trabalho dele. Bacana. Com relação ao nível de desistência ao longo do percurso aí, que avaliação você faz? Há muita desistência ou não? Existe desistência. O que sempre acontece, que a gente até sente muito isso, geralmente é por conta do trabalho, por mudança, às vezes, do emprego, aí ele tem que mudar o horário. Então, por isso de nós estarmos também com uma sala no período da manhã, né? Que ele pode ser transferido para o período da manhã, se ele vai fazer um trabalho à noite, então ele pode ser transferido para o período da manhã, que a gente tem uma sala, né, para isso. Então, a gente também consegue acomodar esse aluno, né, dependendo da necessidade dele. A gente faz o possível para que todos concluam, saiam, né, da escola, né, pelo menos o fundamental, o ensino fundamental, lendo, escrevendo, isso a gente faz esse papel. Todos os esforços, né, por parte da administração municipal, através Sim. da Secretaria Municipal da pasta, são envidados no sentido de que a pessoa possa concluir essa etapa importante da vida, né? E dar continuidade. A gente incentiva muito para que eles também deem continuidade, não parem, né? Por aí a gente sempre procura incentivá-los a continuar e geralmente a gente tem conseguido obter êxitos com isso. Muito bem. Existem períodos específicos no ano em que essas pessoas que têm esse perfil para frequentar o EJA podem se inscrever? A gente tem no início, de dezembro a fevereiro, início de matrículas, né? As aulas esse ano iniciou em 1º de fevereiro, então eles tem esse período de matrícula. Aí nós temos a gente já programado mais ou menos a formatura em julho, né, desse primeiro semestre de quem está terminando o 2º termo do ciclo 2, que seria o antigo 4º, né? Então eles estão terminando. Aí a gente já inicia as matrículas, sempre com antecedência, 2 meses de antecedência, a gente já começa a divulgação, a procura. Mas a gente sente também que é uma questão, acho que um pouco cultural, que no 2º semestre a gente tem um pouco de
Menos preocupa, menor procura. As pessoas se preocupam com relação ao início do ano. O início de ano. Então, a gente percebe que é uma questão cultural mesmo do Brasil.